quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Meus irmãos, nós temos a satisfação de receber entre nós nosso irmão Márcio Almeida. Nosso irmão Márcio Almeida serve ao Senhor lá na cidade de Guaratinguetá. É o nosso vereador ali. Onde está, irmão Márcio Almeida? Fique em pé, por gentileza. Ali está aquele jovem obreiro, serve ao Senhor lá com o pastor Osias, Guaratinguetá, e é também o nosso vereador naquela cidade. Seja bem-vindo, meu amado, está na sua casa. Também nós temos a alegria de apresentar nosso irmão Jair José de Andrade. Serve ao Senhor na cidade de Apuarema, no estado da Bahia. Onde está nosso irmão? Queria colocar-se em pé, por gentileza. Aqui está nosso amado irmão. Também é uma alegria tê-lo conosco. Os irmãos querem saudar como bem-vindo a esses irmãos que foram apresentados. Amém? Amém. Deus abençoe a todos, são todos bem-vindos em nome de Jesus. Meus irmãos, nós temos aqui alguns pedidos de oração. Queria pedir para que o irmão que me trouxe aqui a credencial, que venha buscar de volta, por favor. Nós temos aqui pedidos de oração. Oração para o irmão Rubens e família. O irmão José pede oração para Eunice Santos Garcia, que estará passando por uma cirurgia para retirar 4 pinos na coluna vertebral. Vamos orar para o Senhor abençoar essa cirurgia. Sabemos que a cirurgia da coluna é sempre muito delicada. Vamos orar e o Senhor Deus dará vitória à nossa irmã. Também aqui oração pelo nosso irmão Pedro. O irmão Pedro é o dirigente da congregação lá de Vila Natal, setor 6, setor de Indianópolis. Está com problema na justiça e hoje estará sendo dada uma solução. Também queremos apresentar nosso irmão Eliseu Daniel dos Santos. O Eliseu Daniel, obreiro de nossa igreja, ali está, também foi reeleito vereador ali na cidade de Limeira. E é uma alegria tê-lo também conosco aqui, é o presidente da Câmara, e foi reeleito ali. Vamos saudá-lo como bem-vindo também, irmãos, amém? Amém. Deus abençoe, Eliseu. Vamos então apresentar esses pedidos ao Senhor. Quantos mais precisam de oração entre nós? Eu e minha casa também precisamos, fiquemos em pé, agradecemos a Deus. Aqui os obreiros de Itu, meus amados, se manifestem levantando a mão, por favor, os obreiros de Itu, a caravana de Itu. Oh, que maravilha, aqui está uma bonita caravana de Itu, mais alguns irmãos aqui atrás, e esses irmãos estão pedindo oração, agradecendo a Deus pelos 399 anos da grande cidade de Itu. Deus abençoe a nossa igreja lá em Itu e os obreiros que ali servem ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Quero convidar o pastor Lorival Dias Vilela para orar conosco. Em seguida, nós, assim em pé como estamos, vamos receber o pregador, pastor Alderi. Eu quero pedir aos irmãos para todos orar com fé, para Jesus curar esses irmãos com essas operações tão difíceis. Mas Deus é maior. Deus é maior. Vamos confiar nele. E para nosso prosseguimento da nossa reunião nesse dia, que cada um saia daqui iluminado pelo Espírito Santo para servir melhor ao Senhor. Maravilhoso Jesus, amado Salvador, perante a tua face nós estamos agora te solicitando.
te pedindo a tua misericórdia sobre esses irmãos que estão doentes, esse da coluna, o outro também. Ó, vem dar sabedoria a esses médicos, que vai mexer com esses irmãos. Que eles sejam libertados pelo poder do teu sangue. Vem abençoar todos que chegaram para prosseguimento destes trabalhos neste dia de hoje. Abençoando o irmão José Wellington Bezerra da Costa, o irmão José Wellington Costa Júnior e todo o teu servo que chegaram com este ideal de aprender e nos dedicar nas tuas coisas do céu. Pelo teu grande amor nós te pedimos. Amém. A paz do Senhor. Abra comigo sua Bíblia no livro de Daniel. Capítulo 1, versículo 5 até o versículo 6. Depois terminamos no verso 8. E o rei destinou-lhes uma provisão diária de alimentos, da comida reservada à mesa real e do vinho que ele bebia. Assim deveriam alimentá-los por 3 anos, e após aquela preparação é que poderiam apresentar-se a serviço do rei. E entre estes estavam os filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Verso 18. Daniel tomou a resolução em seu coração de não se contaminar com o alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que não fosse obrigado a contaminar-se. E o 19 diz: e Deus concedeu a Daniel misericórdia e compaixão da parte do chefe dos eunucos. Amém. Tome seu assento. Esse livro é um livro muito especial, porque ele trata de vários princípios, mas como é o nome do livro, assim é o desenvolvimento de todas as revelações que ele tenta entender. E há momento em que ele diz: não entendi a visão. É um livro que pode se comparar ao livro de Apocalipse. Entre os livros do Antigo Testamento, Daniel e Zacarias, se nós juntássemos os 2 livros, eles seriam um Apocalipse completo. No livro de Apocalipse fala do rio de água que sai do trono do Pai e do Filho. No livro de Daniel fala de um rio de fogo, porque dependendo da circunstância aonde Deus está com o seu trono, a água se transforma em fogo. Isto é, quando o trono está em paz, está tranquilo, sai água viva. Quando Deus está irado, a água sai em fogo. É exatamente isso que ele mostra. No capítulo 7 diz: foram postos tronos, que nós temos aí incluído os 24 tronos que estão ao redor do trono de Deus, porque Deus não governa sozinho. Ele poderia governar sozinho, mas ele não governa, ele governa com 24 anciãos. E esses anciãos não são anciãos que se justificam pela sua velhice e pelo seu tempo de ministério, que já não dão mais glória a Deus. Não são esses anciãos que batem no peito e dizem: eu sou ancião aqui. Então já não mais ora, já não dá mais glória a Deus, já não mais lê a Bíblia, já não faz mais nada. Ele acha que a glória dele é o tempo do ministério que ele tem. Mas esses anciãos aqui, eles se prostam diante do Pai, eles jogam as coroas ao pé do trono, eles dizem amém, eles dão glória a Deus, eles levantam a mão. E esses 26 tronos, você pode perguntar: por que
que são 26? Porque um é do pai, outro é do filho. Então 2, mais 24, 26. Então quando a gente lê no livro de Daniel, por exemplo, no capítulo 7, queria que vocês vissem comigo só, para que você entenda esse pensamento. No capítulo 7, diz assim, capítulo 7, verso 9, a visão dele: eu continuei olhando até que foram postos tronos, e um ancião de dias se sentou, que é o pai. Não é o filho, isso aí é o pai. Essa revelação aí é uma revelação antecipada do trono branco, lá de Apocalipse capítulo 20. Essa revelação que nós temos do pai, no verso 9, é o trono do pai, é o trono do juízo do trono branco, ou no trono branco. E diz o texto: a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a lã limpa. Você pode observar também no capítulo 10, também a imagem de Jesus Cristo é dita da mesma forma, e alguns entendem que se trata da mesma pessoa, mas não se trata da mesma pessoa. Por que não se trata da mesma pessoa? Se os dois têm semelhanças parecidas, é porque o filho disse claro: quem vê a mim vê o pai. Eu trago a semelhança do meu pai, e não podia ser diferente, meu irmão. Então o filho, ele é parecidíssimo com o pai. Então você vai ver o filho igual ao pai, com cabelo branco igual ao pai, vestido que nem o pai. A única diferença entre os dois é que um, no Antigo Testamento, é chamado de ancião de dias, mas não é ancião de anos. Ancião de anos somos nós, os que estamos envelhecendo na vida. Não, é ancião de dias. Dias, para você entender quanto ele é novo, quanto ele se renova, quanto ele é vivo. Aleluias. Agora, a visão que nós temos de Cristo no capítulo 10, que é diferente da visão do Pai no capítulo 7, veja, no capítulo 10, no verso 5, diz assim: levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho, seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, seu corpo era como a turquesa, seu rosto parecia relâmpago, seus olhos tochas de fogo, seus braços e seus pés como cor de bronze reluzente, e a voz das suas palavras com a voz de multidão, que é a revelação de Cristo. Mas essa mesma revelação de Cristo é dada em Apocalipse capítulo 1, veja por favor, lá em Apocalipse. No capítulo 1, falando de Cristo, diz assim, verso 13: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante a filho do homem, é Cristo, vestido até os pés com uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro. Aí está, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã. Aleluias. Então o que você está vendo aqui? Que a semelhança de Jesus é a mesma semelhança do Pai. Então quando um filho honra o pai, como o filho honra o pai de verdade, nós não podemos vê-lo diferente. Esse Jesus não tem aquela cara de anglo-saxão, olhos verdes, com cara de cabelos cacheados até o ombro, olhos verdes. Não, meu amigo, não é essa semelhança do pintor com aquela cara afeminada. Não, Senhor, é cara de homem, de macho, de varão perfeito, de campeão, de vencedor. Aleluia. Diga aleluia com o seu colega. No verso 9 é a revelação do Pai. Capítulo 7, já estou em 7 de novo. Daniel 7, 9. Os tronos. E no verso 10, um rio de fogo manava e saía diante dele. Então o rio, que é o Espírito Santo, também se torna em fogo. Então nós temos que ter cuidado, porque essa graça pode se transformar em juízo. Essa água da vida pode se transformar em juízo vivo. Porque aqui você tem um rio de fogo manando. Agora veja em Apocalipse, por favor, no capítulo 22.
No capítulo 22 de Apocalipse, você vê ele na graça. Ele vem em tempo de graça. O Pai, muito agradável na sua manifestação. E diz assim o capítulo 22. Mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus. Esse rio pode se transformar no juízo, em vez de águas cristalinas, em água de fogo. E você pergunta, mas Deus, a visão que eu tinha do Senhor era de rios de águas vivas. Agora o Senhor está se manifestando com rios de fogo. É só manter-se bem na presença dEle. Para alguns obreiros, está saindo fogo. Para outros, água. Depende da sua posição. Deus não é culpado. É você que decide se vem fogo de juízo. Não é fogo pentecostal. Estou falando fogo de juízo. Por todas as áreas da sua vida. Aonde você vai dá problema. Você pega um carro, o carro não pega, acaba a bateria. Aonde você pisa, fica um buraco. Aonde você vai, tudo se perde. Urucubaca, meu irmão. Rios de fogo estão saindo. E você tem que dizer, Deus, o que está acontecendo? Ele vai te dizer. Então as águas voltarão ao seu estágio normal. E a sua vida voltará à normal. Aleluia. O livro de Daniel é cheio de mistérios. Eu fiz um comentário dele. E aqui eu tenho, meus irmãos, na minha mão. Pela misericórdia de Deus, todo o livro de Daniel. O nosso texto da Bíblia que nós estamos trabalhando está dando muito trabalho, porque nós tivemos uma grande ideia e nós estamos colocando essa ideia em prática. Em todos os versículos vai vir um número, e nesse número, de acordo com a passagem, por exemplo, um pedaço do texto, eu coloquei um número de 01 até 2000. Então todos os números 1 representam a divindade, o 2 a família, quer dizer, seriam 100, os 200, tudo na área de família, 201, 202, tudo na área de família, 203, tudo sobre a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, número 4, é tudo sobre escatologia, porque são os quatro limites da terra, 5 são os 5 ministérios, é só sobre ministérios, 500, 501, é só sobre ministério, 600 é só sobre a queda do homem, e os 700 é só sobre o novo nascimento, e os 800 é sobre a igreja, os 900 é sobre Satanás e seus anjos, e os 1000 são sobre o governo eterno de Cristo. Então eu dividi tudo isso aqui e deu essa ideia, Deus me deu, então já era para a Bíblia estar pronta, mas eu acrescentei mais isso que vai ser uma bênção para milhares de pregadores. Estive conversando com alguns ilustres pastores que são pais espirituais nossos, e eles estão nos ajudando de uma forma muito impressionante, uma forma muito especial. Eu queria muito que vocês orassem por nós nesse projeto. No capítulo 10, então, você tem algumas revelações especiais. A primeira revelação que eu queria mostrar a vocês desse texto, que o livro é só a revelação, me foi revelado, me foi dado, me foi revelado. Mas não é essa revelação que esses camaradas fazem aí, Deus está me revelando isso, não. Deus está me revelando, não, a revelação da palavra. Então, veja só, no capítulo 10, em primeiro lugar, eu queria mostrar para vocês, dentro de tantas milhares de características que tem o livro, eu queria falar sobre esse ponto, primeiro ponto, sobre as tentações do palácio. Como o palácio, ele tem tentações. E muitos de nós temos muita vontade de estar no palácio. E estar no palácio não é fácil. Porque quem está perto do trono também está perto da espada. Então, Daniel convivia, ao mesmo tempo, ele convivia com a glória que lhe era dada. De repente o rei se esquecia e colocava ele na cova. O mesmo rei, tem um texto aqui em Daniel, irmãos, que quando Daniel revelou o sonho que o rei teve, a Bíblia diz que o rei se ajoelhou e mandou dar oblações e ofertas para Daniel. Esse mesmo Deus que se ajoelhou diante dele, jogou ele na cova. Então, meus irmãos, você tem que ter cuidado com as pessoas que estão alabando você. Cuidado, porque você está perto da espada. Ele pode, no próximo capítulo, você pode estar na cova dos leões.
mas não tenha medo se lançarem você na cova dos leões. Por quê, meus irmãos? Porque o livro de Daniel é um livro especial e revela a posição de Daniel. Porque quando Daniel foi lançado na cova dos leões, os leões não eram nada. Vou repetir, ponha muita atenção no que eu vou dizer agora. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, aqueles leões com garras e tudo, que eram mais de 100 leões que estavam ali, eles não eram nada para Daniel, não metiam medo em Daniel, porque Daniel já estava acostumado com os leões do palácio, os sátrapas, os príncipes. Meus irmãos, você não tem que ter medo de Satanás não, porque os piores inimigos estão bem perto de você. E quando você chega a lutar com Satanás, Satanás não é nada, porque os teus próprios amigos, eles são piores do que Satanás. Então, quando você é lançado na cova dos leões, aí Daniel olha para o leão e diz assim: oh, bom dia, boa tarde, meus amigos, está tudo bem? E os leões: você venceu os leões lá de cima, e porque você venceu lá de cima, a gente vai poupar a sua vida também. Nosso ministério é rodeado de sátrapas, príncipes, caldeus, feiticeiros que estão ao nosso redor, e eles são piores que leões. E quando você chega a passar uma tribulação, você diz: Deus, isso aqui é mingau com farinha para mim, porque o Senhor já me deu vitória com aqueles outros leões. E os palácios têm muitas tentações. Como você pode fugir das tentações do palácio e permanecer no palácio? A permanência no poder só vem de Deus. Meus irmãos, entendam isso. Não adianta você ser seduzido por A ou por B ou por C e dizer, como eu tenho ouvido, porque eu tenho viajado em todo esse Brasil, em todo esse São Paulo, em todos esses lugares que você possa imaginar, e eu ouço: agora nós tiramos o homem. É dessa vez que nós tiramos o homem. Permanência é um dom de Deus. Eu queria mostrar isso para vocês. Veja, por favor. Quando ele toma uma decisão de não se contaminar, Deus dá a ele o dom da permanência. E esse dom da permanência, meus irmãos, esse não é para qualquer um não. Algumas pessoas têm tanto as suas carteiras profissionais carimbadas, que parece árvore de Natal, Neto, porque não permanece, ele não tem graça, faz qualquer coisa e ele é mandado embora. E tem uns que fazem tudo errado e ficam. Por quê? E você diz: por que esse cara só faz coisa errada e ele fica? E porque eu só fiz uma errada e estou indo embora? Diz: porque a diferença entre você e ele é que esse aqui tem graça. A graça de Deus, ela não se compra em livros, nem em livrarias, nem em escola. A graça de Deus é uma decisão que você tem de não se contaminar. No livro de Esté, meus irmãos, escute isso. No livro de Esté, você sabe por que Vasti foi deposta de estar do lado? Vasti quer dizer mulher bonita. Isso quer dizer, Vasti é mulher bonita. E só uma outra mulher bonita poderia substituir aquela mulher bonita. E aquela mulher bonita batia no peito: sou a rainha, ninguém me tira daqui. Ei, camarada, ei, mulher bonita. Cuidado com a Esté, porque enquanto a mulher bonita já está nos 40, Esté está no 17. E ela achava que ela não podia nunca ser tocada. E o que aconteceu? Quando o rei fez uma festa
de 180 dias, ela também achou por bem que ela tinha direito, por ser rainha, de fazer uma festa paralela. O que é festa paralela? Festa paralela, meu irmão, é quando o seu colega da igreja, da sua cidade, da congregação da sua igreja, faz uma festa e você faz uma na mesma data para atrapalhar a festa do outro. Festa paralela é quando nós temos na convenção uma comida e vem outro e dá comida também. Festa paralela, quem faz é Vasti. E burro é você que se curva a Vasti. Diz aleluia agora, quero ver. Fala aí. Essa decisão é sua. A posição sua. É você que diz: não me contamino. Nem com a bebida do rei, nem com o vinho do rei, isto é, nem com a facilidade do rei, nem com a sedução do rei. E isso vai lhe custar muita batalha, mas Deus vai lhe livrar de todas as batalhas. Nabucodonosor vai passar, vai vir Belsazar vai passar, vai vir Dário vai passar, vai vir Ciro vai passar, vai vir Axeste vai passar, e Daniel velho está lá dando glória. Você tem estado preocupado se tem um grupinho de obreiros na sua igreja que estão querendo tirar você? Você está com medo desses barrigudos que tem lá? Jejua 10 dias que eu quero ver. Diminui aí essa pança. Diminui esse cemitério de galinha. 10 dias, cara. E a palavra é forte porque ela diz assim, diz o texto, ele diz no verso 8: eu te peço, eunuco, que não seja obrigado. E ele diz no versículo 12, acompanhe comigo, ele diz: rogo-te que faças uma experiência de 10 dias com teus servos. Daniel faz um jejum de 21 dias, lá pelo capítulo 10. E você pensa que ele fez jejum, só que ele experimentou 10 dias. E quando ele experimentou 10 dias, ele ganhou 21 bênçãos. 21. Eu vou dizer rápido as bênçãos, porque eu não quero ficar nelas, porque eu tenho que ser fiel àquele propósito que Deus colocou no meu coração. Mas a primeira bênção que ele recebe é: ele provou que o caminho, os meios, os métodos de Deus são perfeitos e geram perfeições físico, espiritual e mental. Quando você faz um jejum, você não somente aproveita para você fortalecer o seu espírito, como Deus também te dá beleza. Mas ninguém me falou isso. Sim. Você às vezes se olha no espelho e diz assim: mas eu estou com uma cara feia hoje. Você sabe, mesmo os bonitões, tem os bobs que estão no nosso meio, que se sentem mais bonitos que todos, mas mesmo a gente que é feio, a gente se sente bonito. Mas tem um dia que a gente olha no espelho, a gente diz: mas eu estou acabado, hein? Então você está precisando experimentar uns 10 dias. Porque como que você prova isso? Quando ele... Verso 12, acompanhe comigo na Bíblia. Disse: rogo-te que faças uma experiência de 10 dias. Durante 10 dias, dei-nos apenas legumes a comer e água a beber. E o que era legumes e água? Era o pão dele de cada dia. O pão nosso, que para nós é nosso, para ele é pão dele. O pão dele de cada dia era legume e água. E ele vai provar que legumes e água, quando estão debaixo da unção de Deus,
eles produzem em nós uma continência, uma posição de reverência, uma posição de temor, poder de buscar as coisas de Deus, de gastar tempo na presença de Deus. E no verso 13, veja, eu quero provar para vocês essas 3 dimensões. Verso 13: logo os nossos semblantes sejam examinados, diante de ti, em comparação com o semblante dos jovens que comem a fina iguaria do rei. E segundo o que constatares, farás com os teus servos. Verso 14: concordou com esta proposta, submeteu-os à prova durante 10 dias. E agora está aí, meus irmãos, ao fim destes 10 dias, verificou-se que tinham, número 1, anote, uma melhor aparência. Número 2, estavam mais robustos fisicamente. Então o jejum não só nos dá preparo espiritual, como também nos dá preparo físico. Agora, isso é o que ele achava, que ele via pessoalmente dizendo. Mas as pessoas que estão de fora, elas veem diferente. Veja o verso 17, por favor. Diz: aos 4 jovens, Deus deu 1, sabedoria, 2, inteligência para aprender tudo, 3, e Daniel compreendia toda espécie de visões e sonhos. Então, lá em cima, no verso 15, se você tem uma caneta, marque, ó, melhor parecer e mais robusto. Depois, sabedoria. Depois, inteligência. Depois, poder para aprender tudo. Tem gente que não sabe, o pregador está falando, está dando aula, ele estudou, mas eu não entendo, entende tudo errado, sai falando besteira porque não tem a capacidade de entender. E isso não se pega em escola, isso é um dom de Deus. Vou repetir de novo, verso 17: sabedoria, inteligência para aprender de tudo e compreender toda espécie de visões e sonhos. 10 dias. 10 dias. Só 10 dias. Esses 10 dias de oração, legumes, aqui representam o alimento que Deus dá, sem toque humano. Aquilo que é o alimento que Deus produz. É isso que ele está dizendo. Depois nós temos, quando ele toma essa decisão, Deus dá para ele 21 privilégios. Eu não vou poder falar todos, só vou dar alguns, tá bom? Então anote aí. Primeiro privilégio, eu disse para vocês. Primeiro, provar que o caminho e os meios e os métodos de Deus são perfeitos e geram perfeição física, espiritual e mental. Esse eu já disse. Número 2. Daniel, pela decisão que ele tomou de não se contaminar, ele recebeu o poder de desfrutar da mente de Deus e ser o intérprete de Deus. Meu Deus. Número 3. Ele recebeu a unção de permanecer diante do rei. Deixa eu ler esse versículo, porque esse versículo é muito forte e eu queria mostrar essa palavra. Verso 19, acompanhe comigo. O rei conversou com eles, porque eles tinham passado 3 anos de preparação. Isso é muito forte, irmão. Isso aqui é muito sério. 3 anos de preparação. Hoje, o camarada compra aí na internet kit de pastor. Kit de pastor. Pastores.com.br. E lá está, kit de pastor. Carteirinha, diploma,
mais uma carteirinha para dar carteirada por aí. O kit de pastor. Aí o camarada vai lá e compra o kit de pastor. E como ele não é aceito numa convenção, ele vai para outra. E quando ele não aceita na outra, é aceito na outra, ele vai para outra. Até que um daqueles lá, que também tem kit de pastor, vai aceitar. Porque como é que ele vai negar se ele tem kit de pastor também? Compra mesmo. Um dia o camarada, eu estava numa ordenação, eu não vou dizer onde é, mas foi para a banda mais para baixo ali. Então, chegou na hora assim, o pastor chamou todo mundo para pôr a mão nos camaradas. Aí o pastor chegou e disse assim, ó, os 4 celulares, hein? E ele de joelho disse, não, já providenciei. Eu estou lhe falando isso diante do Espírito Santo de Deus que me ungiu, e que é o Espírito da verdade, e a palavra de Deus diz que ai daquele que pecar contra o Espírito Santo de Deus. O camarada falou, já estou providenciando. Então, você não quer mais pagar o preço. Os discípulos passaram 3 anos, porque Jesus oficializou o tempo de preparação que Nabucodonosor, que nem era crente, Nabucodonosor, que não era nada em relação a muitos que são da graça, ele colocou 3 anos de preparação. Quer ver? Eu mostro para você. Você está me olhando com essa cara? Veja o verso 5, por favor. Verso 5, 1:5. E o rei destinou-lhes uma provisão diária de alimento, da comida reservada à mesa real, do vinho que ele bebia. Ponto. Assim deveriam alimentá-los por 3 anos. E após aquela preparação, é que poderiam apresentar-se a serviço do rei. Meu irmão, você que tem comprado diplomas, comprado carteirinha para ser ministro do evangelho, você não está com nada. Sua carteirinha e seu diplominha que está pendurado na parede não vale nada. E alguns desses de quem eu estou falando agora, irmãos, se eles não passariam nem na escola do rei Nabucodonosor, quanto mais na escola do rei Jesus. Qual da escola que você está, meu irmão? Agora tudo é fácil, meu irmão. E o cara chegou com Paulo e disse, eu consegui a minha cidadania com uma boa soma de dinheiro. E Paulo olhou para ele assim, deu uma risada, deu uma resposta bem tremenda e disse assim, eu sou por nascimento. Eu vi meu pai, minha mãe sentados na mesa cantando na revista da Escola Dominical todos os dias por 17 anos, meus irmãos, porque eu com 17 anos fui embora. E irmão, pastor Dueto, a minha mãe das 6 da tarde até as 7 da noite, ela colocava a gente de joelho, como éramos 6, então era 1 hora, dá 10 minutos para cada um, e a minha mãe começava a orar, e quando a gente começava a orar todo dia às 6 horas, e até às 7 horas, isto é, das 17 às 18 horas, todos os dias, sem faltar nenhum dia. Irmãos, quando chegava as férias, eu vou lhe falar de todo o coração, quando estava para chegar as férias, a gente dizia, Deus, apressa essas férias, porque a gente ia para a casa da vovó e lá não tinha oração. E quando a gente voltava, aí um dizia para o outro, ih, rapaz, a oração vai voltar. A gente não se preocupava com a escola, não, a gente resolvia o problema da escola. O problema é a oração, ficar de joelho ali, durante 17 anos. Meus irmãos, minha mãe tinha um relógio tic-tac, 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 daqueles que tem para lá, para o norte e nordeste, aqueles bichão assim, que tem até asa, e que quando dá aquele barulho, aquilo ali acorda todo mundo na casa. Você lembra desse relógio? Meu irmão, a minha mãe começava a orar. Primeiro por mim, que era o primogênito. Senhor, abençoa meu filho, faz dele um profeta da tua palavra. Está tudo gravado aqui, ó. De tanta minha mãe falava, ela repetia tudo a mesma coisa.
Faz dele um servo teu, Senhor. Faz dele um pregador da palavra. Senhor, abençoa meu filho. 10 minutos todo dia só para mim a oração. Meus irmãos, você acredita que as crianças, elas não entendem isso, porque não importa se elas não entendem, irmãos. Elas têm que entender, um dia elas vão entender. Um dia a gente estava tão cansado desse negócio, dessa oração, que a minha mãe estava lá orando, e as lágrimas nos seus olhos, e ela orando por nós, e a gente olhou para o relógio, e estava no 6h20, aí a gente colocava a mão na cabeça e olhava um para o outro e dizia, aleluia, aleluia, e um olhava para o outro assim, com quem diz, dá falta 40, e o meu irmão pegou o relojão, um tic-tac, e como tinha uma asa assim, o meu irmão pegou o tic-tac assim, a minha mãe, Deus, e ele, aleluia, adiantava o relógio uns 30 minutos. Meu irmão. Aí a minha mãe orava, e ela abriu o olho para ver o tic-tac. Aí a minha mãe dizia, Senhor, uma hora na tua presença parece 30 minutos. Meu Deus, hoje eu peço tanto perdão a Deus quando eu lembro disso. E um dia a minha irmã pequenininha, menorzinha, estava orando e vigiando, e ela viu quando a gente avançou o relógio. Aí ela só fez assim. Minha irmã, 7 anos de idade, e me chamava de nego. Nego, lava o banheiro no meu lugar. Eu, tá bom, eu vou lavar o banheiro. Meu pai dava uma mesada para nós de 10 cruzeiros. Ela dizia, 5 é meu. Isso passou mais ou menos 1 ano. Nós ficamos na mão da nossa irmã. Um dia nós nos enfezamos, disseram, pode contar. E ela contou. Aí durante 6 meses a gente ficou das 6 às 7 orando normal, e tinha um adendozinho de 10 minutos a mais. E quando a gente olhava para aquele relógio a gente tinha vontade de dar uma marretada nele, mas tinha uma vontade. Mas hoje, meus irmãos, se alguém me dissesse onde está esse relógio, eu pagaria o preço que fosse, porque durante muitos anos ele foi testemunha do pedido de oração da nossa mãe, que pedia ao Pai. E hoje nenhum dos nossos irmãos está desviado, todos estão na casa de Deus, servindo a Deus. Preparados. Seu filhinho que está andando, caminhando consigo, o que você pode demonstrar para ele? Agora veja essa segunda revelação. Capítulo 1, versículo 7. Parece que não há nada aqui, há só nomes, mas é aqui que está o assunto. Veja, verso 7, acompanhe comigo. O chefe dos eunucos, porque no verso 6 diz assim, entre eles estavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. São os nomes deles. Agora veja o verso 7 e anote só isso, aqui é importante. E o chefe dos eunucos pôs-lhe novos nomes. Daniel, meus irmãos, que é Deus é meu juiz, colocaram o nome de Beltesazar, que quer dizer o Deus Belatissu protege a sua vida. Então, agora, em cima do nome de Deus, o rei colocou um outro nome de outro Deus, Belatissu. Agora, irmão, já pensou? Você tem um nome que equivale ao nome do Deus verdadeiro, e agora o teu chefe te chama, que o teu nome agora é Belatissu, protege a sua vida. Então é como se ele estivesse tirando o nome. Presta atenção, essa aqui é uma coisa tremenda. Deus é meu juiz, para Belatissu protege a sua vida. Que dor que ele não sentiu, porque o nome dele declarava Deus como juiz. Ananias quer dizer Jeová me cobriu. Que nome lindo. Aleluia, digam glória a Deus por esse nome. Olha só que coisa linda. Esse Jeová me cobriu. E colocaram o nome
no lugar de Jeová me cobriu, colocaram o nome, o de Sadraque, que quer dizer decreto do Deus Lua. Agora pensa, meu irmão, o camarada tem o nome, Jeová me cobriu, diminuíram a capacidade dele agora, colocaram que agora o Deus dele é a lua, no nome dele. Sérgio. Sadraque quer dizer decreto do Deus Lua. E a quem pertencia, olha aqui, Misael quer dizer quem é igual a Deus. E puseram o nome de o Deus Lua. Então, o que eles fizeram? E Azarias quer dizer Jeová me ajudou. Aleluia. Isso é Azarias. E colocaram o nome dele de Abidenego, que quer dizer servo do Deus Nego. Aí você diz, aí está tudo bem, até aí está tudo bem, mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso é o seguinte: não importa se as pessoas te chamam do que elas quiserem chamar, não importa se as pessoas dizem a teu respeito do que elas quiserem dizer, o que importa é que você não rejeita aquela unção que Deus já te deu. Se alguém te chamar de alguma palavra, se alguém te disser que você é tal coisa, você não fala nada. Eles não disseram, não queremos esse nome, não nos põe esse nome, você não respeita o nosso Deus. Não discutiram nada. Durante o período do livro, durante a história do livro, Deus vai mostrar que Ele continua sendo o Deus que te cobre, o Deus que te ajuda, o Deus que é teu juiz. E quem é igual a Deus? E é impressionante que quando diz Misael, diga Misael. Pode dizer mais uma vez? Diga Misael. Quando se está dizendo de Misael, você está falando em hebraico. Misael, que quer dizer quem? Quem? Zael é igual a Deus. Então, Misael, quem é igual a Deus? Exatamente esse Misael, o rei levanta uma estátua tremenda. E os sátrapas, os príncipes, que não gostavam dele, e deles, dizem, nós vamos ver agora, porque esse Misael, era o nome dele, quem é igual a Deus, quem é igual a Deus com D maiúsculo, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E faz uma estátua e convocam aquele camarada, os invejosos ali da corte, disseram, e nós estamos olhando para ele, ele não se curvou. E o rei manda chamá-lo, disseram, vocês, é verdade que vocês não adoram os meus deuses? Disseram, sim senhor. Então eu vou ver a disposição de vocês agora, que a palavra certa é disposição. Eu vou ver agora a disposição de vocês, se vocês realmente vão fazer isso diante de mim. Agora você já imaginou, irmão, Misael? O nome dele está dizendo quem é igual a Deus. Você já imaginou esse Misael, que o nome dele quer dizer quem é igual a Deus, ele tem que se curvar diante da estátua de Nabucodonosor? Dentro dele, ele tinha uma revolução. O nome dele estava dizendo quem é igual a Deus, e eu vou me curvar diante dessa estátua feita por homens. E por que Deus permitiu isso? Porque você pode pensar, poxa, mas os caras eram fiéis, por que Deus permitiu que eles passassem por aquela prova? Porque como eles, meus irmãos, receberam o nome de Nego, do Deus Nego, do Deus Belatissu, do Deus Baal, que é o da lua, então eles passaram a ser o chefe daquela catedral específica do Deus Lua, do Deus Betsassu. E eles, por obediência ao rei, eles iam lá, entravam dentro daquele palácio, entravam dentro daquele templo, Elias. Mas o coração deles não estava naquilo. Mas Deus queria saber se verdadeiramente eles não tinham se contaminado. Deus queria saber se pelo fato deles estarem frequentando aquele templo diante do qual eles tinham que servir, Deus disse assim, vou provar para eles
vou provar a respeito deles se eles não se contaminaram com esses deuses. Aí então ele traz o Deus para fora, e Deus, de olho neles, levanta aquela estátua. E quando Deus permite levantar aquela estátua, Deus está provando o coração deles, para ver se eles haviam continuado honrando o nome de Deus que estava neles. Olhe para o seu irmão carinhosamente e diga para ele: meu irmão. Ele está, diga, não tenha vergonha, diga: meu irmão, tem um nome dentro de você que você vai honrar eternamente. Essa aprovação nós temos lá, queria que vocês vissem lá. Capítulo 3, estou falando agora só de um nome, poderia falar de todos, mas não dá, o tempo não tem como. Eu vou tirar o verso 20 do capítulo 3, Daniel, acompanhe comigo. E o rei, no verso 19, mandou aquecer 7 vezes mais que de costume. Você pode perguntar, por que ele mandou aquecer 7 vezes mais que de costume? Olhem para mim, por favor. Olha aqui para mim. Diga 7 vezes mais. O irmão quer saber? Diga amém. É porque Jesus ia entrar lá, e do jeito que estava muito fraco. Vocês não entenderam, vou repetir de novo. Deus vai aumentar o teu sofrimento, porque Ele vai estar contigo nele. Aleluias. Verso 20 agora, acompanhe comigo. E ordenou os soldados mais corpulentos do seu exército, veja, os mais corpulentos, que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego, amarrassem. Tem que amarrar. E Deus pode colocar no seu coração essa palavra, se você crê. E você pode perguntar a Deus: por que eu estou amarrado? É para aumentar a glória. Porque aqueles que vão te ver de fora vão ver você livre, louvando a Deus, de mãos abertas, levantadas. Quem é livre aqui? Mesmo que esteja passando uma maior tribulação da sua vida, no meio da fornalha, levante as 2 mãos e diga: eu estou livre para te adorar. Quantas vezes você se sente tão fechado, apertado, o coração com vontade de chorar, que você sente que está amarrado, que colocaram alguma coisa na boca, não vai falar. Escute, vou dizer de novo: amarram você e você se sente amarrado. Entra na fornalha, que a fornalha corta essas amarras. Entra na fornalha. Levante a sua mão direita acima da sua cabeça, por favor. Bate na mão do seu irmão e diz para ele: entra na fornalha que as amarras saem. Aleluia!
Verso 21, acompanhe comigo. Aleluias. Quem dera pudéssemos ir verso por verso, irmão. Quem dera. Mensagem atrás de mensagem nesses versículos. Cada versículo é uma mensagem só. Veja só, verso 21. Verso 20. E ordenou aos soldados mais corpulentos do seu exército que amarrasse Sadraque, Mesaque e Abdenego a fim de os lançar na fornalha em chamas. Verso 21. Verso 22 diz: porque a ordem do rei era premente, e o forno estava demasiadamente quente, e as chamas engoliram aos homens que haviam lançado Sadraque, Mesaque e Abdenego. Que revelação é que Deus nos dá aqui! Aqueles que te atacam, aqueles que te fazem sofrer, eles vão cair primeiro na fornalha. Mas eles eram robustos, pastor Nelson. Mas eles eram grandes. Eles metiam medo. Quanto mais gordo e quanto maior for o tamanho dele, melhor para o fogo. Sabe aqueles que batem no peito assim? O fogo gosta desses. Arde assim. Só que você vai entrar na mesma fornalha e nem cheiro de fumaça. Não há fumaça, porque Jesus não deixa fumaça. E depois ele diz assim, olha só o texto. Vamos passar para o 21 agora, porque eu já fui ao 22 um pouco mais à frente. No 22 está escrito assim, 21, perdão, diz assim: então estes homens foram atados com as túnicas, roupas, seus mantos e demais vestiduras. Irmão, quando o Senhor me falou sobre isso aqui, mas eu dei pulo no meu escritório, eu glorifiquei a Deus, eu chorei. Eu disse obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Eu chorei tanto na presença de Deus. Aí você diz, pastor Nelson, mas o que é que tem aí? Meus irmãos, eles não foram achados nus. É claro que isso aqui não é para qualquer cabeça. Eu vou ter que repetir tudo. Lá em Apocalipse diz: compra de mim ouro fino, provado no fogo, e compra de mim vestimentas, para que a tua vestidura ela esteja sobre ti e a tua nudez não seja vista. Foi por isso que a roupa deles não queimaram, as roupas não queimaram-se, porque eles tinham comprado roupa de Deus, eles tinham roupa de Deus. E agora você pode perguntar, pastor, por que você está dizendo que eles não foram achados nus? No dia em que eles foram chamados e amarrados para serem lançados lá dentro daquela fornalha, eles estavam vestidos com túnicas, eles tinham roupas, eles tinham mantos e eles tinham as vestiduras, eles estavam vestidos de sacerdotes, eles tinham as 4 roupas sacerdotais, eles estavam intactos, eles não estavam passando ou mostrando a vergonha, eles estavam completos. Como você está vestido agora? Será que quando a tribulação te apanhar, será que você vai poder dizer: eu estou com a minha túnica, que representa o meu ministério profético, eu estou com a minha roupa, porque eu estou revestido de um novo homem, eu estou com o meu manto, eu estou com o meu manto sacerdotal, e as demais vestiduras, que no original, no aramaico está dizendo as vestiduras íntimas. Quando eles foram achados para serem provados, eles estavam completos. Eu fui numa igreja agora,
Eu fiquei chorando. Lá tinha uma senhora, segundo ela, profetiza lá daquela igreja. Eu não sei como pode desonrar tanto o nome da nossa igreja daquele jeito. E porque ficava na cidade de Praias, ela foi para o culto com aquela canga. Ela foi com canga. Ela se atreveu aí com aquela canga. Eu não pude, não deu para aguentar, meu irmão. Não dá. Hoje eu estou vendo pastores, irmãos, nesse novo liberalismo, nesse novo neopentecostalismo, esse novo princípio de homens aí, não sei o que está acontecendo. Os pastores já não estão mais usando a sua indumentária, já vêm com a sua camiseta, mostrando aquele cordão, aquele negócio, e mostrando aquele peito cheio de coisa. Nem um cabelinho daquele paga uma conta. Eu pergunto agora para você: será que se você for chamado para ser provado, você vai ter o privilégio de dizer: eu estou com a túnica, eu estou com a roupa, eu estou com o manto e eu estou com as roupas de baixo? Versículo 23, acompanhe comigo. E aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados no meio do forno em chamas, mas não sofreram nenhum dano. Agora você pode imaginar e perguntar: aonde estava Daniel? Daniel, por que você não vem sofrer com teus irmãos? Porque sempre tem aqueles irmãos: ele sofreu, mas Daniel não sofreu. Eles entraram na fornalha, mas Daniel está no palácio. Sempre tem esses sátrapas. Escute uma coisa: Deus é um Deus de diversidade. O mesmo Deus que tem uma fornalha para Sadraque, Mesaque e Abdenego, tem uma cova de leão para Daniel. Então escute isso. Não adianta você querer comparar o seu sofrimento com o sofrimento do seu colega. Porque tem pastor que bate no peito e diz: eu sofria desde os 11. Mas ele não andou no jegue. Agora ele só anda no carro novo. Mas Deus também tem uma provação para ele também, meu irmão. Você sofreu na fornalha, ele vai sofrer na cova dos leões. Qual é o pior? Fala alguma coisa, meu irmão. Diga qualquer coisa. Porque você pode dizer: esse obreiro aí não passou o que eu passei. Ei, calma aí. Você foi na fornalha, ele vai na cova. Ou você quer trocar sua fornalha pela cova? Você não pode se comparar, ou comparar-se, ou querer que os outros se comparem a você e ao seu sofrimento, caramba. Agora, porque você andou de jegue, você vai ficar falando o resto da vida que você andou de jegue? E agora? Por que você não fala que você está com um carro importado? Deus não compensou? Compensou. Então dá glória a Deus. Nós não podemos chamar: Daniel, onde você está, Daniel? Calma aí. Deus é um Deus de diversidade e Ele vai provar cada um de nós de forma diferente, mas com uma coisa igual: o libertador, o que fecha a boca do leão, é o mesmo que está contigo na fornalha. É o mesmo. Agora, o 28, ainda tenho 5 minutinhos. 28, veja só, capítulo 3, verso 28. Se você quiser colocar aí na sua Bíblia, ponha:
oferta de sacrifício vivo. Esse versículo é fantástico, porque foi o testemunho de Nabucodonosor a respeito daqueles rapazes. Veja o verso 28 do capítulo 3. Vou ler agora. Então falou Nabucodonosor e disse: bendito o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ah, vocês não pegaram, meu irmão? Pelo amor de Deus, o que é isso? Não pegou? Vou repetir tudo de novo. O Nabucodonosor não tinha mudado o nome deles? Tinha. E cada nome dele não representava um Deus. Agora olha o que Nabucodonosor está dizendo: bendito seja o Deus que está em cima do nome de Sadraque, em cima do de Mesaque e em cima do de Abdenego. Ele trocou o nome e disse: bendito seja o Deus que está em cima do Deus Lua, bendito seja o Deus que está em cima do Deus Baal. Deixa eu profetizar na sua vida. Os homens vão olhar para você e vão dizer: bendito seja o Deus deste obreiro, porque ele não se contaminou. Agora o que eu tenho para dizer no verso 28 não é isso não. Isso aí é só para você se alegrar. O que eu quero dizer é isso agora. Veja, diz assim: que enviou o seu anjo, aleluia, para que livrasse a seus servos que nele confiavam e desobedeceram a ordem do rei. Aqui está, se você quiser glorificar, glorifique a Deus. E ofertaram seus corpos em holocausto. Quando eles foram entrar na fornalha, eles não viram a fornalha. Quando eles viram a fornalha, um olhou para o outro e disse: olha o altar que Deus colocou para nós. Olha o altar. Olha. Põe a mão no ombro do seu irmão carinhosamente, por favor. E fala com a autoridade de profeta e pregador daqueles tremendos que vocês são, porque eu sei que vocês são pregadores. Coloca a mão no ombro do seu irmão e fala forte para ele. Diga: olha aqui, meu irmão. Fala forte. Diga mais forte: olha aqui, meu irmão. Não veja o sofrimento como sofrimento. Veja o seu sofrimento como um altar. Aleluia. Oh, glória. Um altar. Um altar que você entra feliz. Um altar que você enfrenta feliz. Um altar que você entra para desatar as suas mãos e os seus pés, porque até então estavam atados. É uma oportunidade de Deus te libertar. É a oportunidade de Deus te dar liberdade. E aí, eu vou ler para vocês. E ofertaram seus corpos em holocausto, em lugar de servir ou adorar a outro Deus que não fosse, olha a palavra, que não fosse o seu próprio. Não importa se deram o nome para ele de Deus Lua, Deus Nego, Deus Batissaçu, não importa. Agora escute uma coisa, e com isso eu termino. Presta atenção que essa parte é muito importante. Quando
Quando Daniel recebeu a revelação do sonho, aí o rei honrou Daniel sozinho, deu presentes, lembram disso? Deu dádivas, colocou ele como principal dos príncipes. Quando ele vai, aí o rei diz assim, Elias, traz ele para o palácio. Aí quando ele vai para o palácio, Daniel segura na mão dos 3. Ele é um obreiro, irmão, que comparte a bênção dele. Ele não é egoísta, não, meu irmão. Quando ele recebe a bênção, ele quer só para ele, não. Quando ele recebe a bênção, Daniel segura na mão dos outros 3 e diz, vem comigo, vocês também têm que ir para o palácio. Eu vou repetir a palavra e é profética. Quando Deus te honra, é porque a tua mão está segura na mão dos teus irmãos. E como Deus quer honrar todos, Ele honra você, porque o seu coração está aberto para compartilhar com o seu colega. Escute isso, mas isso está lá atrás. Isso está lá atrás, está lá atrás. Quando Daniel sozinho teve a revelação do sonho de Nabucodonosor, no capítulo 2. E quando os 3 foram levados, os 3 se sentiam assim. É igual, pastor, quando a gente convida uma pessoa para casa e a gente convida outros, pastor. Aí aquele que a gente convidou traz 3. E aqueles 3 ficam acanhados ali. Ele convidou você, eu não, quem sou eu? Aí acho que ficou tão acanhado, né? Aí Deus olha para eles e fala assim, Sadraque e Mesaque estão andando muito acanhadinhos no reino. Vou providenciar um negócio para eles se sentirem bem. Agora, eles não vão se sentir mais acanhados, porque eles, professor, passaram a estar ali por méritos. Porque quando o rei Jessé o chama, agora o chama por méritos, não porque eles vieram com Daniel. Algum tempo na nossa vida, alguém vai bater no nosso ombro e vai levar a gente para o lugar da bênção. Até que a gente é provado. E quando a gente é provado, já não precisa mais de Daniel. Você já fica lá por mérito. Então você não despreze o tempo que te chamam, que te levam, e que talvez por piedade te trouxeram. Não, você vai passar por uma fornalha. E a fornalha, o quarto homem vai autenticar tua carteirinha de obreiro. Ele vai dar autenticação nela. E ele vai dizer, esse aqui pode ficar no palácio, porque ele já foi provado. Que você possa pensar. O livro inteiro é maravilhoso, irmãos. O livro deve ter umas 250 no mínimo. Revelações novas e frescas até o capítulo 12. Mas fica aí com isso. O Senhor te ajude, o Senhor te guarde, o Senhor te abençoe. Amém? Deus abençoe.